vamos passar para frente. Quero fazer uma revisão aqui muito breve de polinômios. Eu vou colocar lá um livro do IES só sobre polinômios. A gente tem uma restrição aqui no nosso curso porque a gente trabalha só com número real, né? E os polinômios envolvem, as teorias dos polinômios envolvem também os números complexos, que está fora aqui da nossa ementa. Mas eu vou selecionar alguns exercícios lá que envolve só a parte que a gente vai estudar dentro do livro do IES, e a lista de exercício do livro do IES vai ser do livro 6, se eu não me engano, volume 6. Eu vou colocar lá no Moodle para vocês baixarem e pegarem a lista de exercícios e olharem o texto caso precisem de rever. Então tem um teorema que a gente vai usar aqui para usar polinômios, que é esse, que todo polinômio de grau n possui n raízes, reais ou complexas. Então não necessariamente são raízes reais. E se você conhece as raízes, se um polinômio de grau n tem essas n raízes, x1, x2, x3 até xn, o polinômio pode ser escrito da seguinte forma: o coeficiente do termo de maior grau, esse aqui é o coeficiente do termo de maior grau, seria o que multiplica o xn, né? Seria um AXN, que multiplica x menos uma raiz vezes x menos outra raiz vezes x menos outra raiz, e por aí vai até x menos outra raiz. Então todo polinômio tem de grau n tem n raízes, um polinômio de grau 2 tem 2 raízes, de grau 3 tem 3 raízes, de grau n tem n raízes, e ele pode ser escrito como coeficiente do termo de maior grau, que multiplica x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz, e por aí vai. Essa forma aqui, eu digo que eu fatorei o polinômio. Eu escrevi ele nos fatores que compõem esse polinômio. Então eu digo aqui que esse polinômio está fatorado. Está escrito como multiplicação de fatores de grau menor. A gente não vai trabalhar número complexo, mas eu quero só, rapidamente aqui, mostrar o que acontece, porque tem alguns conceitos de números complexos que vão envolver aqui. O conjunto dos números complexos, eles partem, eu não sei se hoje em dia ainda tem isso no ensino médio, eu acho que não. Esse é um conteúdo que não é muito cobrado mais. Antigamente ele fazia parte do ensino médio. É quando você dá significado a raízes de índice par de número negativo, chamando esse termo aqui de i. É basicamente isso, é dessa ideia. Vamos chamar esse termo aqui de i e operar como se fosse um número que sai todos os números complexos. E todo número complexo, ele tem uma seguinte forma: ele é um número real, mais ou menos um outro número real vezes esse i, onde essa é a chamada parte real, e esse b aqui é chamado de parte imaginária. Então, os números complexos que saem do nosso escopo aqui, que são os números reais, eles saem dessa ideia de dar significado a isso, que nos números reais não tem significado. E todo número complexo tem essa forma: a mais bi, um a é um número real qualquer, o b é um número real qualquer, e esse i é a unidade imaginária que fica lá aparecendo em todo número complexo. Então, na verdade, eles são os números reais mais uma parte imaginária, né? Ele abarca os números reais também. Tem um conceito aqui ligado, que é a ideia do conjugado, né? Se esse número aqui é um número complexo, a mais bi, o a menos bi é o chamado conjugado desse. A gente vai precisar disso aqui, dessa ideia do conjugado. Tem uma teorização que envolve ele. E esses números complexos podem aparecer como raízes de polinômios. Consequentemente, se o polinômio tiver n raízes, elas podem ser uma dessas raízes. O que é interessante no números complexos que a gente vai precisar aqui é que quando um polinômio tem uma raiz complexa, ela sempre aparece em par. Ela sempre aparece com o número que é a raiz e o seu conjugado. Elas sempre aparecem assim. Se, por exemplo, o número 2 mais 3i é uma raiz de um determinado polinômio, o 2 menos 3i também tem que ser raiz. Então, as raízes complexas elas parecem em pares. Você não precisa saber calcular isso, mas só saber que se tiver uma raiz complexa, tem outra. Se está aparecendo umas coisas assim, números negativos dentro de raízes de índice par, esse polinômio tem pelo menos duas raízes complexas. Vou operar com isso com exemplos concretos.
Sabendo disso, vamos fatorar esse polinômio aí. Fatorar envolve, primeiro, saber o coeficiente do termo de maior grau, a gente já sabe aqui que é 2, e saber as raízes. Raiz, como é um polinômio de segundo grau, a gente tem a fórmula de Bhaskara, aquela que a gente demonstrou na aula passada. Então, preciso saber quando isso aqui é igual a zero. Para achar a raiz, eu até posso dividir por 2 todo mundo. Eu não posso dividir por 2 aqui, mas porque eu vou dividir por 2 dos dois lados. Vou dividir todo mundo por 2. Esse polinômio ele é equivalente, essa equação ela é equivalente a essa aqui. Posso fazer isso, não precisa não, só porque os números ficam menores para fazer a conta. Então, preciso do delta. O delta vai ser igual a 4 menos mais 12, que dá 16. Estou dando muito número inteirinho aqui, né, com o nosso exemplo, que fica didático, apesar de ter mais equações com números que não são inteiros, né? Então, as raízes vão ser x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, raiz de 16, sobre 2 vezes 1, 2. Estou fazendo com essa forma aqui, já que eu dividi por 2 dos dois lados. Então, a primeira raiz vai ser menos 2 mais 4, 2, por 2, 1. E vai ser menos 2, menos 4, menos 6, por 2, menos 3. Então, já sei o seguinte, que o coeficiente do termo de maior grau é 2, e que as raízes são 1 e menos 3. Usando o teorema visto anteriormente, se você conhece as raízes e o coeficiente de maior grau, você pode escrever todo polinômio como coeficiente, multiplica x menos uma raiz, x menos outra raiz, x menos outra raiz, por aí vai. Eu posso reescrever esse polinômio como coeficiente do termo de maior grau, que multiplica x2, que multiplica x menos uma das raízes que eu encontrei, olha ela aqui, x menos 1, que multiplica x menos a outra raiz que eu encontrei, que é menos 3. Então, menos menos 3 vai ficar mais 3. E essa é a forma fatorada desse polinômio, que é um polinômio de grau 2, que tem duas raízes, pelo teorema, né? Todo polinômio de grau tem que ter duas raízes, no caso, são duas raízes reais. Se tivesse uma raiz imaginária, seriam duas imaginárias. Observem que, né, eu até posso distribuir isso para verificar se está certinho. Se eu distribuir isso para dentro, vai ficar x vezes x, vai ficar x2 mais 3x menos x menos 3. Então, o p de x vai ficar igual a 2, que multiplica x2 mais 2x menos 3. Ou o p de x vai ficar igual a 2x2 mais 4x menos 6. Que é exatamente o que a gente tinha lá. Então, essa forma aqui, ó, é uma forma de reescrever esse polinômio de forma fatorada, conhecendo o coeficiente do termo de maior grau e suas raízes. Vamos fazer mais um. Tenho ali um polinômio, também de segundo grau, em que eu quero fatorar. Para fatorar, eu preciso conhecer o coeficiente do termo de maior grau, está aqui. No caso é menos 3. É o azinho lá daquela forma que a gente viu anteriormente. E preciso achar as raízes. Raiz menos 3x2 menos 12x menos 12 igual a 0. Da mesma forma que eu fiz na anterior, quando eu vou achar a raiz, eu posso dividir os dois lados por menos 3. Não posso dividir aqui. É comum as pessoas escreverem esse polinômio, você vai, ele é igual e divide todo mundo por 3. Ele não pode, porque você está trocando o polinômio. Aqui eu só vou usar para calcular as raízes. Então, vou dividir todo mundo por 3. Ou por menos 3, ficou melhor ainda. Então, eu vou conseguir um polinômio que tem eu só quero achar as raízes vão ser equivalentes. Vai ser x2 mais 4x mais 4 igual a 0. Então, esse polinômio aqui vai ter um delta 16 menos 16 igual a 0. O delta deu 0. Então, ele vai ter uma raiz só. Que, na verdade, vai ficar menos 4 mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Que a única raiz vai ser menos 2. Mas o que a gente disse lá é o seguinte, que um polinômio de grau n tem n raízes. Como é que esse polinômio aqui é de grau 2 e tem uma raiz só? Na verdade, a gente disse que essa aqui é uma raiz de multiplicidade 2. Raiz de multiplicidade 2. Não porque aqui tem a ver com 2, é porque ela é raiz duas vezes desse polinômio. É como se a primeira raiz fosse menos 2 e a segunda raiz também fosse menos 2. Então, é um polinômio de grau 2 que tem duas raízes. No caso, são duas raízes iguais. Não são distintas. Então, como é que eu vou fatorar esse polinômio? O p de x fatorado vai ser igual a menos 3, que é o coeficiente do termo de maior grau, que multiplica x menos uma raiz, que no caso menos menos 2 dá mais 2,
que multiplica x menos a outra raiz, que é x mais 2. Então, essa aqui seria a forma fatorada, que você pode até escrever assim. X mais 2 vezes x mais 2, que x mais 2 ao quadrado. Essa aqui seria a forma fatorada dele. E quando você tem termos desse tipo aqui na fatoração, você já sabe a multiplicidade da raiz. Isso aqui está dizendo que o 2, o menos 2, é a raiz duas vezes desse polinômio, por causa dessa potência. Porque vai aparecer esse número de vezes de termos. Então, as raízes não precisam ser distintas. É um polinômio de grau n, tem n raízes entre reais imaginárias e elas podem ser iguais. Né? O 3 pode ser raiz 3 vezes do polinômio. O 10 pode ser raiz 5 vezes do polinômio. Isso não tem problema você ter a mesma raiz várias vezes. Vou fatorar mais um polinômio. Polinômio x2 mais 1. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar as raízes. Quando que ele vai dar 0? Quando ele vai dar 0. Percebam que esse polinômio não tem raiz real. Né? Se eu tento isolar aqui, vai ficar x2 igual a menos 1. No mundo dos reais, isso aqui não tem resposta. Não tem nenhum número que é elevado ao quadrado dá menos 1. Lá no mundo, a gente diz então que esse polinômio aqui, ele é irredutível. Irredutível. A gente não consegue fatorar ele no mundo dos reais. Lá no mundo dos complexos, se a gente estivesse operando dentro do mundo dos complexos, a gente poderia fatorar ele. Aquele teorema lá, que diz que um polinômio de grau n tem n raízes, ele vale para aqui. Esse polinômio de grau 2 não tem raiz real, então ele tem duas complexas, que elas aparecem em pares. Vamos só fazer aqui só por curiosidade. Se eu fosse aqui achar as raízes, seria x2 igual a menos 1, ou x igual a mais ou menos raiz de menos 1. E a ideia do número complexo é aquela que eu disse lá para vocês, que o i é igual a raiz de menos 1. É aqui que se baseia a construção dos números complexos. Dá significado para isso aqui que não tem significado dentro dos reais. Um número negativo dentro de uma raiz de índice par. Chamando isso de i, o que eu tenho aqui é que as duas raízes desse polinômio é a raiz mais i e menos i, que é um polinômio que não tem, são os números que não tem a parte real, só tem a parte imaginária. Seria como se fosse 0 mais 1 vezes i, fosse 0 mais 1 vezes i, e 0 menos 1 vezes i. Né? Aqui sendo aquele o a e o b, a parte real, a parte imaginária. E percebam que o polinômio vale. Se eu fosse fatorar esse polinômio aqui dentro do número dos complexos, ficaria o coeficiente do terço de maior grau, que no caso aqui é 1, que multiplica x menos uma raiz, x menos mais i vai ficar x menos i, e x menos a outra. X menos menos i fica x mais i. Percebam que se eu distribuir esse termo aqui, ó, o teorema fica completamente válido. Ó. Vai ficar igual a x2, x é x, mais ix, menos ix, esse vezes esse, vai sumir, menos i2. Então, esse termo aqui com esse termo cancela. E eu tenho que, se i é igual a raiz quadrada de menos 1, se eu elevo ao quadrado dos dois lados, eu tenho que i2 é igual a menos 1, elevando ao quadrado dos dois lados. Então, eu posso trocar esse i2 aqui por menos 1. Então, vai ficar p de x igual a x2 menos menos 1, que é o polinômio que a gente tinha lá no começo. x2 mais 1. O teorema é válido. No entanto, no nosso caso aqui do cálculo, a gente não vai fazer isso aqui. O que a gente vai fazer, tentei achar raiz, não tem raiz real. A conclusão é que esse polinômio ele é irredutível. Essa aqui é a forma mais fatorada que ele vai chegar. Bom, então, o polinômio de grau n tem n raízes, entre reais e complexas. Se você conhece as raízes, você sempre pode fatorar ele escrevendo o coeficiente de termo de maior grau, x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz, que multiplica x menos outra raiz, por aí vai. E as raízes podem ser reais ou complexas. E elas podem ser iguais também, não necessariamente são raízes diferentes. Como a gente viu nesse exemplo aqui, em que o 2 era a raiz duas vezes, né, uma raiz de multiplicidade 2, o menos 2 né, era a raiz duas vezes de multiplicidade 2 desse polinômio. Então, fatorar um polinômio é isso, reescrever ele como fatores de grau menor. Sabendo disso, a gente consegue fazer um exercício desse tipo.
Encontre dois polinômios do terceiro grau. Então, eu quero um polinômio de grau 3, em que o maior grau que aparece no x é 3. Então, ele tem que ter 3 raízes. Que possui como raízes menos 1, 2 e 3. Ok. Eu sei o seguinte, que se o polinômio tem essas raízes, ele fatorado vai ser escrito como p de x igual ao coeficiente do t de maior grau, que eu posso escolher qualquer um nesse caso aqui, ele não impôs, então vou escolher um, que vai ficar x menos uma das raízes, x menos menos 1 vai ficar x mais 1, que multiplica x menos a outra raiz, que vai ficar igual a x menos 2, que multiplica x menos a outra raiz, x menos 3. Esse é o polinômio de grau 3, que tem como raízes menos 1, 2 e 3. Percebam que fica claro, quando ele está fatorado, quem são as raízes, né? Porque eu quisera cada parênteses desse. Porque se zerar um parênteses, vou multiplicar por zero, zera todo mundo. Distribuindo aqui, para a gente escrever ele na forma geral, vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. 1 vezes x, x, menos 2, que multiplica x menos 3. P de x vai ficar igual a x2 menos x menos 2, que multiplica x menos 3. Ou P de x vai ficar igual a x3 menos 3x2 menos x2 mais 3x menos 2x mais 6. Ou, juntando ali as potências que são iguais, vai ficar x3 menos 4x2 menos, aliás, mais x mais 6. Esse é o polinômio de grau 6, de grau 3, é um polinômio de grau 3, que eu tenho certeza que as raízes são menos 1, 2 e 3. Por que eu tenho essa certeza? Porque quando eu fatoro ele, se eu escrever ele na forma fatorada, eu vou ter esses fatores formando ele. Esses fatores zeram quando aqui é menos 1, ou quando aqui é 2, ou quando aqui é 3. Consequentemente, zero o polinômio inteiro. Esses fatores estão dentro desse polinômio aqui, formando ele. Como ele pediu outro polinômio, o que vai variar, todos os polinômios que tem como raiz, de terceiro grau, que tem como raiz menos 1, 2 e 3, tem mais ou menos essa forma. O que vai mudar é o coeficiente de t de maior grau. Se eu quisesse outro polinômio que tem essas mesmas raízes, um polinômio q de x, bastaria eu colocar um outro coeficiente. Aqui eu coloquei o coeficiente 1, é que eu não escrevi ele. Mas se eu escrevesse 3 que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3, eu teria um outro polinômio que também tem como raízes menos 1, 2 e 3. E fica fácil, né? Porque a gente já tem essa multiplicação desses três parênteses feitas. Um outro polinômio seria 3x3 menos 12x2, junto 1 por 3, mais 3x mais 18. Esse aqui é um outro polinômio que tem como raízes menos 1, 2 e 3. Por quê? Porque quando eu fatoro ele, esses termos estão lá dentro. Então, essa ideia de você escrever o polinômio fatorado também permite você construir polinômios com as raízes que você quiser, reais ou complexas. No caso, não trabalhar só com raiz real. E se encontrar um polinômio no grau 3 que tem essas três raízes, significa multiplicar esses parênteses aqui. É x menos uma raiz, x menos outra raiz, x menos outra raiz e o coeficiente que você escolheu, que for determinado lá. Agora vamos fazer o seguinte, fatorar o polinômio p de x, sabendo que 3 é uma das suas raízes. Então, a gente já deu aqui uma raiz. Por que foi interessante ele dar essa raiz? Se o polinômio fosse do segundo grau, a gente teria a fórmula de Bhaskara, aquela que a gente demonstrou na última aula. Aí seria fácil achar as raízes. Bastaria você aplicar lá o delta e tal, você achar. Só que o polinômio aqui é de grau 3, aquela fórmula não é válida. E a gente não tem fórmulas para encontrar. A gente até existe uma para polinômio de grau 3, ela é muito complexa, nem vale a pena você usar. E de grau 4 para cima não tem. Então, a gente precisa de outras estratégias para encontrar as raízes, que não seja lá no polinômio, lá na fórmula de Bhaskara. Aqui, como ele deu uma raiz, você tem um monte de formas de você reduzir o grau do polinômio para você aí sim aplicar a fórmula de Bhaskara. Eu vou ensinar uma só, que é a mais geral, que pode ser aplicada em todos os casos, mas lá no livro do IESE tem todas as formas possíveis de você resolver um exercício desse tipo. Eu vou usar a forma de dividir polinômio, chamado método da chave, que diz o seguinte, que se você conhece uma raiz de um polinômio, se você tem um p de x, e você sabe, sei lá, que o número a é uma raiz,
esse polinômio p de x, ele é divisível por x menos a raiz que você conhece. Por que isso acontece? Porque lá na formação do p de x, se o a é raiz do p de x, lá na formação dele vai ter o fator x menos a. Aí vai ter mais outra coisa lá. Mas se o a é raiz desse polinômio, esse termo x menos a raiz vai estar lá dentro da formação. Então, quando você divide ele por x menos a, você consegue uma divisão exata, né? Então, é por isso que você pode usar essa ideia. Então, se eu sei que o 3 é raiz desse polinômio, o que ele está me dizendo é o seguinte: esse polinômio aqui é divisível por x menos 3. Por quê? Porque o x menos 3 está lá dentro da formação desse polinômio p de x. E ser divisível significa que se eu dividir vai dar um resto zero, e eu vou conseguir reduzir o grau do polinômio. A ideia para reduzir é o seguinte: você tem diversas formas de fazer divisão de polinômio. Eu vou ensinar só o método da chave. Lá no livro vai ter outros métodos. O método da chave consiste em: primeiro passo, você coloca o polinômio de grau maior do lado de cá, completando o que não aparece. Por exemplo, aqui tem o de grau 3, não tem o de grau 2, tem o de grau 1 e tem o termo independente. Então, esse termo de grau 2 você vai completar com 0. Vai ficar x3 mais 0x2. Você vai acrescentar ele aqui só para o algoritmo funcionar certinho. Ele não faz diferença nenhuma, porque 0x2 dá 0. Menos 7x menos 6. Então, você escreve aqui o polinômio. Se tiver faltando algum termo, você completa ele com 0 e o grau que está faltando, dividido por x menos 3. Divisão de polinômios. Então, você divide o primeiro termo pelo primeiro termo. Você vai dividir x3 por x. Isso aqui vai dar x2. Né? Você corta aqui, fica x2. Então, x3 dividido por x dá x2, x ao quadrado. E aí você multiplica de novo por esses termos e volta ele para o lado de lá com sinal trocado. Vai ficar x2 vezes x dá x ao cubo, obviamente, porque a gente dividiu e deu x2. x2 vezes x dá x ao cubo. Passando pelo lado que está trocado, menos x ao cubo. x2 vezes menos 3 dá menos 3x. Passando pelo lado que está trocado, fica mais 3x2. Então, x2 vezes x dá x3, vem para cá que está trocado, menos x3. x2 vezes menos 3 dá menos 3x2, vai ficar com mais 3x2. Se você fez certinho, sempre esse primeiro termo aqui vai sumir. x3 com menos x3 dá 0. E aí você faz a conta com os outros. Aqui vai ficar 0x2 mais 3x2. Fica 3x2 menos 7x menos 6. Segundo passo, você divide o primeiro termo aqui pelo primeiro de cá. 3x2 dividido por x dá 3x, né? 3x2 dividido por x. Isso aqui, você corta isso com isso, vai ficar 3x. Vai ficar mais 3x. Aí você multiplica esse termo pelos dois. 3x vezes x dá 3x2. Vem para cá com o sinal trocado. Menos 3x2. Sempre passa para o lado de cá com o sinal trocado. 3x vezes menos 3 dá menos 9x. Vem para cá com o sinal trocado. Mais 9x. Faz a continha, você subtrai aqui. Aqui vai ficar menos 3x com mais 3x, some. Sempre some o primeiro. Vai ficar menos... Não, você só soma isso aqui. Menos 7x com mais 9x vai ficar 2x menos 6. Então, mais uma vez. A divisão de polинômios é para quando o grau do resto é menor que o grau do divisor. Então, aqui como o grau 1 ainda não é menor. Então, não posso parar ainda. 2x dividido por x vai ficar 2, positivo. 2 vezes x, 2x vai ficar com menos 2x. 2 vezes menos 3 dá menos 6, vai ficar com mais 6. E como era divisível, a gente fez porque a gente sabia que era divisível, quando você soma isso aqui dá 0, esse aqui dá 0. Então deu um polinômio de grau 0. Deu 0 o resto. E significa que esse termo aqui é divisível por esse. Bom, então dividindo esse polinômio por esse, dá esse aqui de quociente. Por que foi interessante fazer isso? Porque a gente vai usar uma operação igual a gente usa lá na divisão de números. Né? Se você divide, sei lá, 7 dividido por 2 em números, lá, o algoritmo euclidiano da divisão. Isso aqui dá 3 e sobra 1. Não é isso? Quando a gente divide números, 7 dividido por 2 dá 3 e sobra 1. 3 vezes 2 dá 6 e sobra 1. Você pode reescrever o 7, que é o numerador, como esse vezes esse, mais o resto. Você pode reescrever o 7 como 3 vezes 2 mais o resto. Fica 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Aqui é a mesma coisa. Eu posso reescrever esse termo aqui como esse vezes esse, mais o resto.
eu posso reescrever o x3. Não vou escrever esse 0x2 não, porque não faz diferença. Menos 7x menos 6, como esse vezes esse, mais o resto. Como x menos 3, que multiplica x2 mais 3x mais 2, mais o resto que é zero. Qual que foi a vantagem de fazer isso? Eu tenho o meu polinômio já quase fatorado. Um polinômio de grau 3, eu escrevi como um de grau 1 vezes um de grau 2. E esse termo aqui agora eu consigo fatorar, porque é um polinômio de segundo grau. Deixa eu fatorar ele aqui. Fatorando ele, o x2 mais 3x mais 2, para achar igual a zero, o delta vai ficar igual a 9 menos 8, que dá 1. O x vai ficar igual a menos 3, mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Então vai ter como raízes o menos 3 mais 1, menos 2 por 2, menos 1. Menos 3 menos 1, menos 4 por 2 dá menos 2. Então, tenho duas raízes para esse polinômio de segundo grau. Então, eu já consigo fatorar ele. Como é que eu fatoro esse polinômio p de x? P de x. Ele vai ficar esse termo aqui, x menos 3, que multiplica. Fatorando esse aqui, coeficiente de termo de maior grau, que no caso aqui é 1, então não vai fazer diferença. Vai ficar x menos uma raiz, x menos menos 1, x mais 1. X menos a outra raiz, x menos menos 2, x mais 2. Esse é o polinômio do exercício fatorado. Se você multiplicar aqui os parênteses, você chega exatamente aqui de novo. Só que aqui está na forma fatorada. E aqui eu enxergo muito claramente que as raízes são 3, menos 1 e menos 2, porque é o que zera cada parênteses desse. Aliás, foi assim que eu fiz esse exercício. Eu elaborei esse polinômio aqui, eu tirei ele da minha cabeça. E eu falei, deixa eu pegar um polinômio com grau 3 que tem tais raízes. Eu multipliquei isso aqui, cheguei nele, e agora a gente desfez o que eu tinha feito no início. Então, se você conhece uma raiz de um polinômio, pelo menos uma, você consegue reduzir o grau da fatoração. Como? Dividindo o polinômio por x menos a raiz que você conhece. Sempre vai dar resto zero. Então, quando você fizer esse igual a esse vezes esse mais o resto, sempre vai ser um polinômio de grau 1, né, se você conhece a raiz, vezes um polinômio de grau maior. E aí você vai ter uma situação com um grau menor para resolver. Era um polinômio de grau 3 que se reduziu a fatorar um polinômio de grau 2, que é o que a gente sabe fazer. Então, sempre que você conhecer uma raiz, você consegue reduzir o grau dele e fatorar o polinômio totalmente. Bom, é isso. Então, esse aqui é um método chamado método da chave de divisão de polinômios. Tem que saber isso para a gente poder fatorar os polinômios que aparecem, para poder encontrar os fatores que formam esse polinômio. Tá. Vamos fazer mais uma. Esboce o gráfico da função. Percebam que essa função, que eu quero encontrar o gráfico, ele é o mesmo polinômio que eu tinha feito anteriormente, x3 menos 7x menos 6. x3 menos 7x menos 6. E o gráfico dessa função, ele não é uma parábola, ele não é um gráfico comum que eu consigo aplicar para todas as funções do terceiro grau. No entanto, o que eu encontrei no exercício anterior é o seguinte, tá? Ele não é um polinômio de segundo grau, mas você conhece as raízes dele, que são 3, 1, menos 1 e menos 2. Então você já sabe onde essa função aqui corta o eixo x. Ela corta o eixo x nos pontos 3, menos 1 e menos 2. Então tem lá no menos 2, lá no menos 1 e lá no 3. Você já sabe que esse polinômio corta, que essa função do terceiro grau, não esse polinômio, corta o eixo x nesses 3 pontinhos. Ele pode fazer isso de duas formas. Deixa eu escrever aqui. Ele pode vir assim, ó. Fazer isso. Cortando aqui. Ou ele pode vir aqui de cima. Fazer isso e fazer isso. São duas possibilidades aí para o esboço do gráfico dessa função do terceiro grau. Como é que eu vou escolher qual que é qual? Não preciso de mais informação, né? Uma informação que eu tenho aqui que vai ajudar a gente a escolher é o seguinte. Onde ela corta o eixo y? Quando o x é 0. X é 0, x é 0, sobe menos 6. Ela tem que cortar o eixo y abaixo do eixo. É isso aqui, ó.
Então o gráfico é esse aqui, ó. O gráfico dessa função é mais ou menos isso. Ele vem aqui, corta no menos 2, porque corta menos 2, que é uma das raízes, onde passa no eixo x, onde ele dá zero. Ele deve subir para algum lugar, não sei até onde vai, a gente vai analisar sempre qualitativamente aqui, vai voltar e vai cortar no menos 1, vai descer e depois vai subir e vai cortar no 3. Então, conhecer as raízes de um polinômio, ou de uma função chamada função polinomial, essa é chamada função polinomial. Se você conhece as raízes, você sabe, tem mais ou menos uma ideia de como esse polinômio se comporta. No caso, o nosso polinômio seria dessa forma, porque esse númerozinho aqui é o menos 6. É onde ele corta o eixo y. Isso é uma outra informação que a gente teria para poder encontrar o gráfico do polinômio. Naquele exercício anterior, foi dito que é uma raiz 0,3. Né? Fatora esse polinômio sabendo que uma raiz é 3. Essa informação me permitiu dividir pelo x menos 3, reduzir o grau do polinômio, encontrar as outras duas raízes e fatorar o polinômio completamente. No entanto, se eu não tivesse essa informação, eu não conseguiria ter feito isso nesse caminho. Encontrar uma raiz de um polinômio nem sempre é uma tarefa tranquila, nem sempre é uma tarefa fácil. Para um polinômio de grau 2, ou grau 1, se for o caso, é simples. Né? Você tem a forma de Bhaskara, a outra basta isolar. De grau 2 para cima, a gente não tem uma fórmulazinha e encontrar é sempre um desafio. Evidentemente, existem muito mais polinômios que têm raízes não reais do que tem raízes não inteiras do que tem raízes inteiras. Né? Tem raiz como 1, 2, 3, normalmente é número quebrado. A maioria dos polinômios tem número quebrado como sua raiz. Como é que você encontra isso? Bom, se você precisar encontrar um polinômio, percebam, se eu não conhecesse essa raiz aqui, uma raiz de polinômio, se eu não conhecesse essa raiz, vamos supor que eu tivesse aplicado no polinômio o número 5. Eu troquei aqui o x por 5 e fiz a continha. O que eu verificaria nessa continha aqui, se eu coloco o x igual a 5, é que isso vai me dar um número positivo. E se eu pego um número igual a 2, por exemplo, estaria aqui assim, e substituo o x por ele vai me dar um número negativo. Por quê? Porque o polinômio está lá embaixo. Eu estou vendo o gráfico, né? Nem sempre você vai estar vendo o gráfico. Se eu faço essa continha e percebo que entre 2, e se eu substituir 2 deu negativo, eu substituir 5 deu positivo, significa que em algum lugar do eixo ela vai cortar entre 2 e 5. Aí eu afunilo mais a minha análise, até encontrar a minha raiz. Sobretudo quando as raízes são quebradas. Né? Se 1,1 for raiz, você vai encontrar ela sempre afunilando a análise. Você pega lá o 1 e o 2, aí você encontra 1 deu positivo, outro deu negativo, no 1 deu positivo, no 2 deu negativo, o polinômio está cortando ali em algum momento, aí você afunila mais. Então essa é uma forma de encontrar a raiz. Outra é você plotar o gráfico, né? Igual a gente fez aqui. Você plotar o gráfico, você vai enxergar onde estão as raízes e mais ou menos em qual escala. E se tiver raízes inteiras, tem algumas regrinhas. Eu não vou cobrar muito isso não, mas é bom ter em mente. Tem um monte de regrinhas para poder encontrar raízes inteiras. Uma delas, deixa eu lembrar aqui, se tiver raízes inteiras, então nessa possibilidade de ter raízes inteiras, ela é divisora positiva e negativa do termo independente. Então, se eu não soubesse nada aqui desse polinômio, não tivesse me dado a informação que foi dada nesse anterior, de que uma das raízes é 3, eu teria que verificar aqui. Ó. Bom, então, as possibilidades de eu encontrar uma raiz é entre os divisores positivos e negativos. Divisores de menos 6, ou de 6 seria menos 1 e 1, e mais 1, positivo e negativo, teria que testar. Quando x é 1, será que zera? Não. Quando x é menos 1, será que zera? Não. Outros, o menos 2 e o 2, o menos 3 e o 3, a gente já sabe que é, e o menos 6 e o 6. Então, se tiver raiz inteira, ele está entre um desses aqui. Aí você teria o quê? Testar uma por uma, até você encontrar. Na hora que chegasse aqui, a gente ia encontrar, né? Qual outra raiz que é? O menos 1. Não, aqui a gente já conseguiria encontrar uma e o 2. Então, ela está aqui no meio e o menos 2. Ela está aqui no meio das divisores. Então, essa é uma forma. Tem uma outra. Se tiver raiz racional, do tipo P dividido por Q, se uma fração for raiz, o P é divisor do termo independente, isso, o P é divisor do termo independente, e o Q é divisor do coeficiente de termo de maior grau. Então tem um monte de regrinha desse tipo.
Vamos ficar com essa de testar os divisores inteiros do termo independente. Eu não vou trabalhar com polinômios que fujam muito disso, porque a gente vai usar aqui. Porque a gente está trabalhando aqui para trabalhar com limites. Eu vou me ater nesses polinômios em que a raiz vai estar aqui, entre os divisores do termo independente, que é um conjunto específico de polinômios, não são todos, mas que já vai dar para a gente trabalhar aqui para fins didáticos. Então não vou trabalhar todas as regras, equações de Girard, que você vai operando acha relações com as raízes, não é o meu foco aqui. O meu foco é a gente aprender a fatorar polinômio para poder resolver limites. E até aqui tá bom. Saber que se tiver uma raiz inteira, ela vai ser divisora positivo e negativo do termo independente. Com isso a gente vai conseguir reduzir o grau do polinômio mesmo que não esteja informado. É o caso desse polinômio aí. Eu quero fatorar o polinômio e não tem nenhuma informação a respeito das raízes. A gente vai ter que procurar ela. Usando aquela ideia do divisor do termo independente. Então as possíveis raízes inteiras aqui vão ser 1 e menos 1, 2 e menos 2, divisores positivos e negativos, 3 e menos 3, 6 e menos 6. Então, o universo de possibilidades aqui de eu ter raiz inteira, se tiver raiz inteira, uma delas vai ser aquela ali. Vamos testar aqui o 1. Se eu pego aqui o P de 1. P de 1. No lugar do x eu vou colocar 1. Vai ficar igual a 1 à quarta. Mais 1 ao cubo. Menos 7 vezes 1 ao quadrado. Menos 1 mais 6. Então, P de 1 vai ficar igual a 1 mais 1 menos 7 menos 1 mais 6. Então, P de 1 vai ficar igual a 1 menos 7 menos 6 mais 6, zero. Deu zero. Então, eu já tenho aqui que o 1 é raiz de P de x. Então, já descobri a primeira raiz. Aliás, o 1 é uma raiz fácil de verificar, né? Porque como você vai substituir 1 à quarta é 1, 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, basta você somar os coeficientes, né? Vai ficar 1 mais 1, 2, menos 7, menos 5, menos 1, menos 6, mais 6, 0. Já verificaria ele de cara. Se 1 for raiz, basta fazer isso. Nós vamos ter que verificar, mas se a gente já tem uma raiz, a gente já sabe o seguinte, que P de x é divisível por x menos a raiz que a gente conhece, que no caso é 1. Então, descobrindo uma raiz, a gente já consegue fatorar ele. Então, vamos fatorar o polinômio. Não está faltando nenhum grau, né? 4, 3, 2, 1 e o termo independente. Então, vou dividir x4 mais x3 menos 7x2 menos x mais 6 dividido por x menos 1. Por quê? Porque eu sei que 1 é raiz e, consequentemente, ele é divisível por menos 1. Ou seja, a divisão vai ficar exata. Não vai ter raiz, não vai ter resto. Então vamos lá, vai ficar x4 dividido por x dá x3. x3 vezes x dá x4, vem para cá com menos x4. x3 vezes menos 1 dá menos x3, vem para cá com mais x3. Então, como é de se esperar, o primeiro termo aqui some, vai ficar igual a 2x3 menos 7x2 menos 7x mais 6. Então, divido 2x3 por x, vai ficar mais 2x2. 2x2 dividido por x fica 2x2 vezes x fica 2x3, vai ficar com menos 2x3. 2x2 vezes menos 1 fica menos 2x2, vai ficar com mais 2x2. Soma aqui. Vai sumir esse termo, vai ficar igual a menos 5x2 menos x mais 6. Menos 5x2 dividido por x fica menos 5x. Menos 5x vezes x fica menos 5x2, vai ficar com mais 5x2. Menos 5x vezes menos 1 fica 5x, vai ficar com mais 5x. Então vai ficar 4x mais 6. Não, passei errado aqui. 5x vezes, menos 5x vezes x fica menos 5x2, vai ficar com mais 5x2. E menos 5x vezes menos 1 fica mais 5x, vai ficar com menos 5x. Menos 5x. Então, menos x com menos 5x fica menos 6x. Menos 6x. Mais 6x.
mais 6. Menos 6x dividido por x fica menos 6. Menos 6 dividido, menos 6 vezes x fica menos 6x, vai ficar com mais 6x. Menos 6 e menos 1 fica 6, vai ficar como menos 6. Como era de se esperar, tudo deu zero. Menos 6. Tudo deu zero. Então a gente já fatorou o polinômio aqui. Já fatoramos pelo menos 1 grau. A gente já sabe que o p de x pode ser escrito como esse vezes esse, mais o resto. O p de x, que era um polinômio de grau 4, vai ser escrito como 1 de grau 1 vezes 1 de grau 3. Então já demos o primeiro passo ali. O próximo passo é fatorar esse termo aqui. Bom, vamos fatorar esse termo agora, que está aqui do terceiro grau. A gente reduziu um grau do polinômio que era de grau 4. Vamos chamar isso aqui de q de x igual a x3 mais 2x2 menos 5x menos 6. Então, continua um polinômio que a gente não consegue achar as raízes. Vamos usar essa estratégia que, se tiver uma raiz inteira, ela é divisora ali do menos 6. Então, as possibilidades vão ser iguais a menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 3 e 3, menos 6 e 6. Raízes positivos e negativos inteiros. A gente já testou no anterior 1, né, somando os coeficientes. 1 não vai ser raiz de novo. Vai ficar, se eu somar os coeficientes aqui, vai ficar 3 menos 5, menos 2, não é raiz. Vamos testar agora o menos 1. Vamos seguir a sequência aqui. Vamos testar o p de menos 1. P de menos 1 vai ficar igual a menos 1 ao cubo, mais 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1, menos 6. Então, o p de menos 1, vai ser igual a menos 1 ao cubo da menos 1, que vai ficar positivo, vai ficar mais 2, mais 5, menos 6, que vai ficar igual a 7, menos 7 dá zero. Então, menos 1 é raiz também. Consequentemente, o q de x, aliás, estou escrevendo p, né? O q de x. O q de x é divisível por x menos a raiz que a gente encontrou. Como a raiz é menos 1, então vai ser dividido por x menos menos 1, x mais 1. A gente pode proceder essa divisão agora. Todos os termos completos, x3, x2, x1, que termo dependente. Então vai ficar x3 mais 2x2 menos 5x menos 6 dividido por x mais 1. Dividido por x mais 1 porque eu sei que é divisível, porque o menos 1 é raiz. Consequentemente, o resto vai dar zero. Então vamos proceder aqui a divisão. Vai ficar x3 dividido por x fica x2. x2 vezes x fica menos x3. Passo por sinal trocado. x2 vezes 1 fica x2, vai ficar com menos x2. Como era de se esperar, some aqui o primeiro. Vai ficar igual a x2 menos 5x menos 6. Né? x2 menos 5x menos 6. x2 dividido por x vai ficar igual a x. X é x, x2 vai ficar com menos x2. X vezes 1, x vai ficar com menos x. Vai ficar menos 6x menos 6. Menos 6x dividido por x dá menos 6. Menos 6 vezes x dá menos 6x, vai ficar com mais 6x. Menos 6 vezes 1 fica menos 6, vai ficar com mais 6. E como era de se esperar, o resto deu zero. Então, a gente pode escrever o polinômio q de x como esse vezes esse mais o resto. Como x mais 1, que multiplica x2 mais x menos 6. A gente já tem aqui mais um passo na nossa fatoração do p de x. O p de x vai ser igual ao x menos 1, que multiplica o q de x, que a gente já fatorou também, que é x mais 1, que multiplica x2 mais x menos 6. Esse termo aqui do segundo grau, a gente consegue fatorar ele com a forma de Bhaskara. Deixa eu fazer aqui nesse espacinho aqui. Eu encontro as raízes dele, x2 mais x menos 6 igual a 0. O delta vai ficar igual a 1 ao quadrado, que dá 1, mais 24, que dá 25. O x vai ser igual a menos b, que é menos 1, mais ou menos raiz de 25, sobre 2. Então, tem como raízes 4 por 2, 2.
e menos 6 por 2, menos 3. Então já temos as outras duas raízes. O coeficiente é 1, nesse termo aqui, então continua 1. Está aqui o polinômio P de x completamente fatorado. O polinômio de x completamente fatorado vai ser igual a x menos 1, que multiplica x mais 1. E esse termo aqui, um polinômio do segundo grau que tem como raiz 2 e menos 3, vai ficar x menos 2, e x menos menos 3 fica x mais 3. Então aqui está o polinômio do quarto grau, que era aquele polinômio lá do início, que a gente fatorou sem saber nenhuma raiz, testando aqui os divisores do termo independente. Se tiver raiz inteira, ela vai estar aqui entre os divisores. A gente encontrou duas por esse método. Encontramos duas raízes por esse método, no caso aqui era 1 e menos 1, poderia ser qualquer uma dessas aqui. E de posse de duas raízes, a gente conseguiu ir reduzindo o grau do polinômio até encontrar uma fórmula do segundo grau, em que a gente usa a fórmula de base e encontra as outras duas últimas raízes. No caso, são 4 raízes reais e distintas. E observe que na forma fatorada do polinômio, fica fácil enxergar por que são raízes, né? Porque o 1 zera esse termo, o menos 1 zera esse, o 2 zera esse, e o menos 3 zera esse aqui. Menos 3 mais 3 zera, que zera todo mundo. Então está aqui o P de x, um polinômio do grau 4, tem 4 raízes reais distintas, completamente fatorado. Então essa é a ideia de fatoração de polinômio. Tem um monte de regras para achar raízes, a gente não precisa preocupar com elas. Essa regra do divisor do termo independente está suficiente porque a gente vai usar aqui. Mas é bom saber. Outra forma de fatoração que pode aparecer, além dessa divisão da chave enquanto uma raiz, é usando os produtos notáveis. Vocês já devem ter estudado, as identidades notáveis, né? Também são formas de você fatorar um polinômio. Você pode usar isso para fatoração também em alguns casos. Lembrando, a gente já até relembrou alguns, né? Que é o 1a mais 1b ao quadrado. Um outro erro muito comum é aparecer isso como a ao quadrado mais b ao quadrado. Não é isso. Esse aqui é um produto notável, em que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se você esqueceu isso, por algum motivo, você multiplica, né? A mais b ao quadrado nada mais é do que a mais b, que multiplica a mais b. Qualquer coisa ao quadrado é ela vezes ela. Você distribui esses termos aqui, você vai encontrar exatamente isso. Então é só uma forma prática de você adiantar essa continha aqui. O a menos b ao quadrado vai ficar igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se você esqueceu também, basta multiplicar a menos b, que multiplica a menos b distribuindo nos parênteses. Você vai encontrar exatamente isso aqui. Tem um produto notável que a gente usa muito, é que você tem um a menos b que multiplica um a mais b. Isso pode ser escrito como o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Naquele anterior, no polinômio anterior, apareceu aqui, ó, x mais 1, x menos 1. Até poderia ter escrito isso assim, fica o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado, que é 1. Que fica x menos 2, que multiplica x mais 3. Então seria uma outra forma aqui de deixar esse polinômio, só que aqui não está bem na forma fatorada, né? Aí você pode escrever isso. Você tem um a menos b que multiplicar mais b, pode escrever isso como o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O cubo. Você tem um a mais b ao cubo. Você pode, se você não lembra disso aqui que eu vou falar agora, você pode fazer a mais b que multiplicar mais b que multiplicar mais b. Você distribuindo esses parênteses todos, você vai chegar nessa mesma regrinha, que é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro, o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, você não precisa decorar isso, basta fazer os parênteses, mas isso ajuda a gente a fazer isso mais rápido. Se for negativo, ficou a menos b ao cubo, a regrinha muda um pouco. Vai ser o a ao cubo, o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, então fica menos mais, menos b ao cubo. Então você pode usar essas regras para trabalhar na fatoração. É bom ter elas em mente. Se você esquecer, basta multiplicar os parênteses, você encontra elas. É só para acelerar o processo. Tem mais duas que a gente usa eventualmente. Você tem a ao cubo mais b ao cubo. Isso pode ser escrito assim, como a mais b, que multiplica
a ao quadrado menos AB mais B2. E se for negativo, se for A ao cubo menos B ao cubo, a gente usa isso aqui menos, eventualmente pode aparecer, mas a gente consegue isso fatorando também. Fatorando o polinômio, é só para adiantar. Fica A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B2. Pode ser que a gente use isso. Se usar, eu relembro, mas essa aqui dá para você encontrar ela fatorando os termos, caso você encontre uma raiz. Só verificar certinho os sinais aqui. A ao cubo mais B ao cubo vai ficar A mais B, A ao quadrado menos AB mais B2, e a outra A menos B, vai ficar A menos B, A ao quadrado mais AB mais B2. Então são formas de você reescrever expressões que podem ajudar na fatoração. Você pode, por exemplo, colocar fatores comuns em evidência, né? Se você tem algo assim, ó. Você tem uma expressão do tipo um P de x igual a x2 mais x. Você coloca o x em evidência. Isso aqui também você já fatorou, né? Ficou x mais 1. Está aqui um polinômio completamente fatorado que você simplesmente colocou em evidência. Um termo. É uma forma de fatoração. Para formas mais simples pode aparecer. Vamos usar essa ideia nesse polinômio aí. Percebam que o termo 4x aparece em todos os... O 4x aparece em todos os termos. Então até poderia colocar ele em evidência. É um caso desse. Se eu coloco 4x em evidência, olha o que fica. Aqui vai ficar x2. x2 4x dá 4x3. Menos 6x mais 9. Então, eu simplesmente coloquei o 4x em evidência. Só que observem que aqui é um quadrado perfeito. Um quadrado perfeito desse tipo aqui, ó. Em que eu tenho um primeiro ao quadrado, 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado segundo. Isso aqui nada mais é do que x menos 3 ao quadrado. Ó, vai ficar o quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, 2 vezes 3, 6, mais o quadrado segundo, 9. Então, só colocando em evidência e usando esse produto notável, eu consegui fatorar esse polinômio, sem fazer conta nenhuma. Para alguns casos vai ser possível isso, né? Só para alguns polinômios. Vai ficar x menos 3 ao quadrado. Então, já consigo até ver aqui as raízes. É um polinômio de grau 3, que tem como raízes 0, que é esse x aqui, esse 4x, nada mais é do que 4 que multiplica x menos 0, né? É assim que está esse polinômio. Aquele x ali é o x menos 0, indicando que o 0 é raiz. Então, é um polinômio de grau 3, que tem como raiz o 0 e o 3, sendo que o 3 é uma raiz duas vezes. As raízes desse polinômio, não perguntou aqui, seria 0, 3 e 3. Então, se você multiplicar x menos 0, que multiplica x menos 3, que multiplica x menos 3, e o coeficiente, no caso aqui, é 4, ele aparece aqui, ó. Se você multiplicar isso aqui vai dar exatamente o polinômio aqui do começo. Então, como que eu fatorei ele? Eu simplesmente coloquei o 4x em evidência e depois apliquei um produto notável aqui dentro. Vou fazer mais um exemplo. Isso aqui nem sempre acontece, mas quando é para fazer, acelera o processo. Vou pegar esse aí, x3 mais x2 menos x1, menos x menos 1. Eu vou colocar em evidência o x2 nesse primeiro termo aqui, ó, nesses dois primeiros termos. Vou colocar x2 em evidência nesses dois primeiros termos. Vai multiplicar x mais 1. E vou colocar o menos 1 em evidência nesses dois termos. Vou colocar menos 1 que multiplica, para ficar menos x vai ficar x, para ficar menos 1 vai ficar 1. Então, se eu multiplicar para menos 1 vem aqui, para menos 1 vem aqui. Então, observe que eu coloquei em evidência o x2 aqui e o menos 1 aqui, e apareceu o x mais 1 nesses dois termos. Agora eu posso colocar o x mais 1 em evidência nesses dois. E reescrever esse polinômio como x mais 1 que multiplica x2 menos 1. Então, se eu multiplicar o x mais 1 por x2, volta aqui. Se eu multiplicar o x mais 1 por menos 1, volta aqui. E aqui eu posso usar aquele produto notável, esse aqui, ó. A mais b, a menos b, que dá ao quadrado b ao quadrado. Só vou fazer ele ao contrário, né? Daqui para cá. Então, esse termo aqui pode ser escrito como x menos 1, que multiplica x mais 1. Só usei esse produto notável aqui, ó. Esse termo aqui, porque o que eu tenho que é
x ao quadrado menos 1 ao quadrado posso considerar. Aqui eu tenho x ao quadrado menos 1 ao quadrado, posso reescrever ele assim. E se eu quisesse, eu até posso juntar esse x mais 1 com esse x mais 1. Isso aqui vai ficar igual a x menos 1, que multiplica x mais 1 ao quadrado. Então, um polinômio completamente fatorado aqui, um polinômio do grau 3, que tem como raízes o 1 e o menos 1 duas vezes. Então, as raízes desse polinômio de grau 3 é o 1, o menos 1 e o menos 1. Se você multiplicar x menos 1, x mais 1, você volta exatamente aqui. Não tem coeficiente de termo de maior grau, é 1. Está aqui o polinômio fatorado sem usar divisão nem contra-raiz. Simplesmente coloquei em evidência dois termos até chegar aqui. É uma estratégia para a gente fugir lá da divisão, que às vezes fica longa, né? Mas sempre dá certo. O método da chave ele fica longo, mas ele é o mais geral possível. Bom, dito isso, fatoração de polinômios, vamos operar agora algebricamente com os polinômios, como eles podem aparecer. Por exemplo, se você vai somar funções, somar expressões que aparecem ali polinômios. Como você opera com isso? Bom, se fossem números aqui de baixo, você teria que fatorar eles para achar o MMC e somar aquelas frações. Aqui é a mesma coisa, a gente vai fatorar esses termos para achar o MMC e somar as frações. Só que como é que funciona o MMC de polinômios? Bom, vou fatorar ele primeiro. Vou chamar esse aqui de A de x, vou chamar esse aqui de B de x, vou chamar esse aqui de C de x, só para a gente organizar aqui os cálculos. O A de x, que é 8x2 menos 8, eu posso fatorar ele colocando o 8 em evidência. Vai ficar 8 que multiplica x2 menos 1. E usando aquele produto notável. Vai ficar igual a 8 que multiplica x mais 1. Porque aqui é x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Posso considerar isso aqui como 1 ao quadrado. Vai ficar x mais 1, x menos 1. Está aqui o a de x fatorado. O denominador desse termo fatorado. Vou fatorar esse. Esse b de x vai ficar igual a 4x2 menos 8x mais 4. Vou colocar o 4 em evidência. Vai ficar igual a x2 menos 2x mais 1. Aqui tem um produto notável também. Eu posso escrever isso aqui como x menos 1 ao quadrado. Olha como é que fica o produto notável. O quadrado primeiro, ok. 2 vezes primeiro vezes segundo, menos 2 vezes menos 2x, mais quadrado segundo. Isso. Então, sem usar aqui, nenhuma fórmula, eu consegui fatorar. Está aqui ele fatorado. E o c de x, deixa eu fatorar ele, vai ficar 6x2 mais 6x menos 12. Posso colocar o 6 em evidência. Vai ficar x2 mais x menos 12. Esse aqui tem um produto notável? Acho que não. Deixa eu achar aqui as raízes, que eu vou conseguir fatorar ele. X menos 12, menos 12 igual a 0. O delta vai ser igual a 1 mais 48, né? 4 vezes 12 dá 48. Então fica 49. Então o x vai ser igual a menos 1 mais ou menos 7 por 2. Então vai ficar 6 por 2, 3. Menos 8 por 2, menos 4. Então esse termo aqui vai ficar 6 vezes x menos essa raiz, x menos 3, x menos essa, x menos menos 4, x mais 4. Então está aqui fatorado o meu polinômio. Como é que eu encontro o MMC para poder somar aquelas frações ali? Ou subtrair as frações? O MMC vai ser fatores comuns e não comuns. Fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. Isso aqui para a parte algébrica. Para a parte numérica, você tem que achar o MMC desses três números. 8, 4 e 6. Por 2 fica 4, 2 e 3. Por 2 fica 2, 1 e 3. Por 2 fica 1, 1 e 3. Por 3 fica 1, 1 e 1. Então vai ficar 8 vezes 3, 24. Então o MMC da parte numérica vai ser 24. E da parte algébrica vai ser
fatores comuns e não comuns, ou seja, todos os fatores que aparecem. Então vai ter um x mais 1, x mais menos 1, x menos 1 já está lá, x menos 3, x mais 4. Com os maiores expoentes. Então todos aparecem com expoente 1, exceto esse, que aparece com expoente 2. Então o MMC no meu caso ali vai ser 24, que multiplica, deixa eu ver se eu escrevo isso. O MMC vai ser 24, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 1, x menos 3, x mais 4, com maior expoente. No caso, todos têm expoente igual a 1, menos esse x menos 1, que é o quadrado. Então, o maior expoente que aparece no x mais 1, menos 1 ao quadrado, ele aparece ali. Esse é o MMC. Esse é o MMC. Bom, então, fatorado ali o denominador, e a gente já encontrou o MMC, você coloca os termos fatorados, e o MMC que a gente encontrou lá vai ser fatores comuns ou não comuns, com maiores expoentes, que deu 24, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 1 ao quadrado, que multiplica x menos 3, x mais 4. Então, para somar essas frações, você tira o MMC e o procedimento é igual. Esse dividido por esse, vezes o de cima. Então, 24 dividido por 8 dá 3. X menos 1 some, o x mais 1 some, o x menos 1 passa um deles, então vai ficar x menos 1, x menos 3, x mais 4, mais 24 dividido por 4 vai dar 6 vezes 2, 12. Esse termo aqui, quando eu dividir, ele some, os outros vão passar. X mais 1, x menos 3, x mais 4. 24 dividido por 6 dá 4. Menos, lá de fora vai ficar menos 4, que multiplica. O x menos 3, x mais 4 vai ficar, vai passar só esses termos aqui que tem 1. X mais 1, x menos 1 ao quadrado. Então está aqui somado, se você tivesse que fazer essa conta, né, bastaria distribuir aqui, somar, você vai encontrar dois polinômios um em cima do outro. Mas essa é uma forma de você somar frações algébricas. Né? Você tem que tirar o mínimo múltiplo comum dos termos que estão lá embaixo. Lembrando, como é que tira o mínimo múltiplo comum? Né, se aparecem coeficientes aqui multiplicados, você tira o mínimo múltiplo comum dos coeficientes, né, dos números normais. E fatorando os termos algébricos, você vai encontrar os fatores comuns, não comuns, todo mundo que aparece, com maiores expoentes. No caso aqui só teve um expoente diferente do 1, que foi esse aqui. Então ele aparece aqui. Se tivesse, vamos supor que tivesse aqui fosse o x menos 1 fosse 3, entraria o 3, não entraria o 2. É sempre com o maior expoente possível dentro de um termo desse. Então essa é uma forma de operar algebricamente com frações algébricas. E a parte de polinômio, que eu quis resumir aqui para a gente poder operar, é para a gente trabalhar com funções polinomiais e as funções que a gente chama de racionais. É para isso que eu estou fazendo essa revisão aqui de polinômios. Então vamos lá trabalhar com eles. Chegamos no ponto que eu queria, que era as funções. Observe essas duas funções. Esse termo, essa função e essa, elas são muito parecidas, só que elas têm uma diferença substancial. Essa aqui, o domínio dela, são todos os reais. Ela satisfaz, todos os reais satisfazem ela. Aqui tem uma restrição. O domínio dela é o x ser diferente de zero. Ser diferente de zero. Por quê? Porque senão vai ficar uma divisão por zero aqui embaixo. Então não pode acontecer. Eu posso até simplificar esse termo. Escrever isso como x, f de x. Corto esse termo com esse, vai ficar 2. Isso aqui é igual a x2. No entanto, essa restrição aqui que está no início, lá, ela não desaparece. Isso aqui, x3 sobre x é igual a x2 se você excluir o zero da história. Essa igualdade aqui, ela é sempre verdadeira menos no zero. Do ponto de vista gráfico, que é o que eu quero fazer aqui, a consequência vai ser a seguinte. A função f de x igual a x2 é uma parábola com cavidade para cima, cuja única raiz é o zero, ou as duas raízes são o zero. Então, a parábola com vértice na origem, que é no zero, com cavidade para cima. Então, esse aqui seria o meu f de x igual a x2. A minha parábola de baixo, a minha expressão de baixo,
que é o x3 sobre x, ela vai ser igualzinha a x2 em todos os pontos, exceto no zero, que tem que ser excluído. Então, ela vai ter um furinho em cima do zero. Essa parábola, esse termo aqui, x3 sobre x, ela vai vir aqui. Aqui vai ter um furinho no zero e vai subir. Então, a parábola que não está definida ali no zero. A parábola em todos os pontos menos no zero. Então, essa aqui seria a função f de x igual a x3 sobre x. Então, essa aqui é uma função em que ela tem uma descontinuidade. Isso aqui é chamado de descontinuidade. Essa aqui é uma função contínua. Essa aqui é uma função descontínua no zero. Então, ela tem todos os pontos iguais, exceto no zero. Tem um furinho lá no zero. Vou fazer outra. Vamos esboçar o gráfico dessa função, que ali é uma divisão, é uma razão entre dois polinômios. Para eu fazer esse gráfico, a primeira coisa que eu vou fazer é fatorar os termos. Fatorar o de cima e fatorar o de baixo. Perceba que a fatoração aqui é simples, porque basta eu colocar em evidência. f de x, posso colocar o x em evidência, que vai multiplicar x2 menos 1. E o de baixo, colocando x em evidência, fica x que multiplica x menos 1. E vou usar o produto notável aqui. Então, eu vou escrever f de x igual a x que multiplica. Aqui é x2 menos 1 ao quadrado. Vai ficar x mais 1 que multiplica x menos 1. Sobre x que multiplica x menos 1. Então, fatorado os dois, o numerador e o denominador, a função fica dessa forma. Percebam que eu até posso simplificar esse com esse e esse com esse. Desde que eu não esqueça o seguinte, que o domínio dessa função são todos reais menos o x tem que ser diferente de 0, por causa disso aqui, e o x tem que ser diferente de 1. Então, essa restrição aqui, ela continua válida nesse tema. Ela não pode aparecer aqui, não pode aparecer aqui, não pode aparecer em nenhum ponto desse exercício, porque ela zera o denominador da fração. Então, eu tenho que isso aqui vai ser verdade, essa função vai ser igual a essa aqui. O que sobrou no fim das contas? A x mais 1. Se o x for diferente de 0 e o x for diferente de 1. Essa igualdade aqui só é possível retirando esses dois pontos. Por quê? Porque aqui não pode acontecer, aqui também não pode. O que vai acontecer? O meu f de x, se eu tenho um f de x igual a x mais 1, isso aqui é uma reta. Só que ela não vai ser uma reta, por quê? Porque eu tenho que tirar esses dois pontos aqui. Eu tenho que tirar o x igual a 0 e tenho que tirar o x igual a 1 para que ela seja exatamente igual a isso. Então, essa função aqui nada mais é do que uma reta com duas descontinuidades. Vou fazendo ela aqui. Onde eu preciso de dois pontos para fazer uma reta, né? Quando o x é 0, o y é 1. Então, vai passar aqui assim. Quando o y é 0, o x é menos 1. Então, é uma reta assim, ó, que passa aqui no menos 1 e no 1. No entanto, ela tem duas descontinuidades. Quando o x é igual a 0, que seria aqui, ó, então ela não passa aqui. E quando o x é igual a 1, estaria aqui assim, ó, ela tem outro furinho. Quando o x é igual a 1, o y é igual a 2. Esse pontinho aqui. Então, essa reta aqui, ó, sem aqueles dois pontos, é a função x3 menos x sobre x2 menos x. Então, ela é a retinha sem aqueles dois pontos. Então, toda vez que você simplifica, você tem que lembrar das restrições. Você simplifica para poder conseguir uma função mais simples, só que na restrição vai aparecer ali alguns furinhos quando você corta esses termos. Então, essa função nada mais é do que uma reta com dois furinhos. Vou fazer outra. Então, eu tenho ali dois polinômios. Um polinômio do terceiro grau, um polinômio do primeiro grau. Quero fazer o gráfico dessa função. Então, deixa eu fatorar a parte de cima. A parte de baixo está fatorada. A parte de cima, deixa eu chamar isso de um p de x igual a x3 mais x2 menos 10x mais 8.
Então, polinômio, deixa eu ver se 1 é raiz. Deixa eu ver o P de 1, vou testar 1 aqui sem nem olhar os divisores, porque aí eu já consigo reduzir. Vai ficar 1, eu posso só somar os coeficientes. Vai ficar 1 mais 1, 2, menos 10, menos 8, mais 8, 0. O P de 1 dá 0. Então, 1 é raiz. Se 1 é raiz, eu sei que P de x é divisível por x menos a raiz, por x menos 1. Então, eu consigo fazer aqui o x3 mais x2 menos 10x mais 8 dividido por x menos 1. Então, percebam que na minha fatoração o x menos 1 já vai aparecer. Eu vou conseguir simplificar aqui. Fatorando aquele termo, vai ficar x3 dividido por x dá x2. x2 vezes x dá x3, vai ficar com menos x3. x2 vezes menos 1 fica menos x2, vai ficar com mais x2. Corta aqui, vai ficar 2x2 menos 10x mais 8. 2x2 dividido por x vai ficar mais 2x. 2x vezes x fica 2x2, vai ficar com menos 2x2. 2x vezes menos 1 fica menos 2x, vai ficar com mais 2x. Então, vai ficar menos 8x mais 8. Menos 8x dividido por x fica menos 8. Menos 8x vai ficar com mais 8x. Mais 8 vai ficar com menos 8. Como a gente sabia, vai dar 0. Então, eu sei que esse polinômio P de x pode ser escrito como esse vezes esse mais o 0. Ou x menos 1, que multiplica x2 mais 2x menos 8. Então, a gente fatorou a parte de cima e essa função, a gente fatorou esse termo aqui, que ficou igual a x menos 1, que multiplica x2 mais 2x menos 8 sobre x menos 1. Então, eu posso reescrever essa função assim. Lembrando que o domínio dessa função é o x diferente de 1. Aqui o x tem que ser diferente de 1 e sempre o x tem que ser diferente de 1. A forma inicial que determina o domínio. Se eu simplifico aqui, não posso esquecer disso. Tem que manter essa restrição. Essa função vai ser igual a x2 mais 2x menos 8 para x diferente de 1. Então, ela é uma parábola que tem uma descontinuidade. Vamos saber quem é essa parábola. Deixa eu achar as raízes dela aqui. x2 mais 2x menos 8 igual a 0. O delta vai ficar igual a 4 menos mais 32, dá 36. O x vai ficar igual a menos 2, mais ou menos 6 por 2. Então, vai ficar 4 por 2, 2, menos 8 por 2, menos 4. Então, eu sei que é uma parábola com a concavidade para cima, que corta os eixos no ponto 2 e menos 4. Então, já sei como é essa parábola. Depois eu coloco a descontinuidade. Então, a parábola com a concavidade para cima, que corta os eixos no ponto menos 4 e 2. Então, o segundo eixo está mais perto do 2 aqui. No entanto, ela tem uma descontinuidade. Quando o x é 1, esse pontinho aqui, ó, não pode estar na parábola. Porque ele está fora do domínio da função. Aqui, quando o x é 1, eu até consigo achar quem é esse ponto quando x é exatamente 1. Se eu encontrar ele aqui, vai ficar 1 ao quadrado, vai ficar 1 mais 2, 3, menos 8, menos 5. Menos 5. Esse pontinho aqui está fora. Esse é o gráfico da função f de x igual a x3 mais x2 menos 10x mais 8 sobre x menos 1. Então, é o gráfico de uma parábola, um simples gráfico de uma parábola, depois que você faz a simplificação ali, isso fica explícito, com uma descontinuidade, em que o x tem que ser diferente de 1, em que aparece, então, essa descontinuidade aqui. Era isso. Eu vou colocar a lista de exercícios lá na página, como eu falei. Vou colocar o PDF do IESE, que fala só sobre polinômios, alguns exercícios. A gente vai praticar muito isso aqui nos limites. É um algebrismo que aparece muito no cálculo dos limites, que a gente vai ver um pouquinho para frente. Mas tem que saber isso. Tem que saber operacionalizar com os polinômios, operacionalizar com as
funções algébricas, com o álgebra de modo geral. Coloquem dúvidas lá no fórum do Moodle, né? Se eu tiver dúvida, coloca lá que no medida do possível eu vou respondendo. E daqui uns dias vai começar a monitoria. Bons estudos.